Queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia 25 de janeiro, a Igreja comemora a festa da conversão de São Paulo. A Igreja nos propõe fazer memória desse encontro que mudou a vida daquele jovem rabino que se chamava Saulo, mas que acabou mudando de nome para Paulo, que significa em latim pequeno, justamente porque considerava-se o menor de todos, ao reconhecer que na sua vida tudo tinha sido graça de Deus. É interessante também lembrar o fato de que habitualmente a igreja, quando faz memória dos santos, ela comemora o dia da morte do santo, o que nós chamamos de dies natalis, ou dia do nascimento, nascimento para o céu. Exceções a isso são somente o caso do nascimento ou natividade de Nossa Senhora, por ser a mãe do Salvador, a natividade ou nascimento de São João Batista, de quem Jesus mesmo disse que entre os homens nascidos de mulher nenhum foi maior do que João Batista. E no caso de Paulo, embora não celebremos o seu nascimento, o que sim celebramos é o momento em que ele nasceu para a fé. O momento em que sua vida mudou radicalmente, quando indo em direção a Damasco com cartas do sumo sacerdote de Jerusalém, com a finalidade de perseguir os cristãos, a quem ele considerava hereges, pois entendia que eram como que homens que estavam rejeitando a tradição de Moisés, e Paulo, crendo que dessa forma estava dando culto ao Deus verdadeiro, porque achava que essa era a vontade de Deus, né, de purificar a religião judaica daquele grupo herético. E eis que Jesus então se apresenta a ele na estrada de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Paulo cai do cavalo, quase que um símbolo da sua vida, né, que estava montada nas pretensões, na soberba, na altivez, no acreditar, né, nessas convicções que no fundo não vinham de Deus, mas vinha do próprio orgulho. E, ao cair do cavalo, Paulo se levanta para uma nova vida. E hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, o exemplo de São Paulo pode também nos inspirar a cada um de nós. Em primeiro lugar, para que também possamos cultivar nas nossas vidas a humildade. Saber reconhecer que tudo na nossa vida é graça. Pensemos, por exemplo, naquilo que São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, quando ele diz: Eu sou o que sou pela graça de Deus. E o diz num contexto muito concreto, que ele estava comentando, né, o seu encontro com Jesus ressuscitado. No fundo, era uma profissão de fé na qual dizia que Jesus, que havia ressuscitado segundo as Escrituras, que havia aparecido em primeiro lugar a Cefas, né, que é o nome em aramaico de Pedro, depois a Tiago, aos demais apóstolos, e a ele como um aborto. Ele que era o menor dos apóstolos e nem era digno de ser chamado de apóstolo, pois tinha perseguido a igreja. Mas aí ele conclui, como eu disse, no versículo 10º do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios: Mas eu sou o que sou, pela graça de Deus, e que eu e você também saibamos reconhecer isso, que Deus nos ama, não porque sejamos homens e mulheres que mereçam esse amor. O amor de Deus, a chamada que Deus faz a cada um de nós para que estejamos juntos dele, não é o resultado do nosso esforço, dos nossos méritos, no sentido de que nós realmente podemos nos colocar diante de Deus como alguém que merece algo. Não, é gratuito. Simplesmente Deus nos ama e nos chama. E por isso que, como Paulo, nós podemos dizer: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Em segundo lugar, algo também que podemos como que nos inspirar no exemplo de São Paulo é o de realmente confiar nesse amor que Deus tem por nós. Um amor que nunca vai
nos decepcionar. Na carta aos Romanos, São Paulo fala, inclusive, de como a esperança não decepciona. A esperança em Deus não decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou então, São Paulo, que com essa experiência, desse encontro transformador, ele realmente, confiando completamente em Deus, deixou-se conduzir por ele, vai escrever na segunda carta a Timóteo, que por esse amor valia a pena suportar tudo. Por exemplo, no capítulo 1 da carta ao Timóteo, no versículo 12, São Paulo escreve: é por isso que estou suportando também os presentes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei. E estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Esse amor que não tem como decepcionar, que vale a pena confiar em Deus. E confiando em Deus, a gente enfrenta as dificuldades da vida presente, mas não como sujeitos passivos, mas também, citando aqui São Paulo novamente, combatendo o bom combate, que na mesma segunda carta a Timóteo, já no finalzinho dela, no capítulo 4, vai dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora está reservado para mim a coroa da justiça. E está reservada para cada um de nós, porque é o que Deus quer nos dar, a coroa da justiça, da felicidade. Quer realmente nos premiar com a vida eterna junto dele. E vale a pena combater esse bom combate. Esse bom combate que, no fundo, não é contra ninguém, mas é contra mim mesmo, contra o meu orgulho, contra a minha tendência a me auto-sabotar, a sabotar a minha própria felicidade, enganando-me, achando que com alguns dos valores desse mundo eu vou ser feliz. E no fundo não é nada disso. Não é o poder, não é a ambição, não é saciar simplesmente os meus desejos mais baixos ou ter todo o dinheiro do mundo que vai me fazer feliz, mas é deixar-me conduzir por esse amor. Esse amor, queridos irmãos, queridas irmãs, que nada nem ninguém poderá nos separar. E assim concluímos essa reflexão, sempre citando São Paulo, para que nos inspiremos, como eu disse, pelo exemplo da sua conversão, naquilo que ele escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8, quando ele afirmava: mas em tudo isso, e que bonito nós refletirmos e aplicarmos a nossa vida, diz São Paulo, mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. No versículo 38, estamos no capítulo 8, diz uma das frases que é das mais belas de toda a Sagrada Escritura e que há de ser para nós fonte de confiança e perseverança. Diz São Paulo: tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus. E que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.